A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Amém. Satisfação estar aqui com os irmãos mais uma vez para gravar, mais uma orientação, da escola dominical, da aula da escola bíblica dominical. Para nós é uma grande alegria estar contribuindo, para o bem-estar da obra de Deus. Amém? Nós estamos hoje estudando, vamos estudar no próximo domingo a lição de número 10, cujo título é O Senhor Jesus cura hoje. Lição de número 10, o título é O Senhor Jesus cura hoje. E esse título não é uma interrogação, é uma afirmação, que nós temos a certeza que a cura divina, e não somente a certeza teórica, mas temos a confirmação prática que a cura divina é para os dias atuais, ela faz parte do projeto de Deus para a humanidade, para a salvação do ser humano. Ela está dentro do projeto da salvação. Então a nossa lição, ela está relacionada, ou ela relaciona a cura divina à análise do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e também na experiência dos dias atuais. Então nós vamos analisar a cura divina no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias contemporâneos, nos dias atuais, a cura divina atuante no ministério da Igreja do Senhor Jesus. Amém? Então a nossa leitura bíblica em classe, ela é bem interessante porque analisa, cita, melhor dizendo, o texto de Isaías 53 e o texto de Mateus, capítulo 8. O texto de Isaías 53 é um texto messiânico, tratando dos benefícios da expiação de Cristo, os benefícios da expiação, ou seja, da salvação realizada por Cristo para a vida daqueles que aceitam a Cristo, e mais especificamente em relação às enfermidades. O texto diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, um texto do Antigo Testamento que está relacionado inteiramente à obra salvífica de Cristo, e inclui nessa obra salvífica de Cristo a cura divina. E o texto de Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, já tratando de uma ação curadora de Jesus durante o seu ministério. Diz assim o verso 16, 8:16: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Verso 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, ao cumprimento dessa profecia de Isaías no ministério do Senhor Jesus. Então, vamos entrar na lição. Nós vamos analisar tópico por tópico, as relações, vamos dizer assim, a relação da cura divina, em cada tópico. Então, nós vamos relacionar a cura divina com os elementos de cada tópico. Amém? No primeiro tópico da lição, nós temos lá o título A Cura Divina na Bíblia. Então, nesse primeiro tópico, nós, os professores, vamos analisar a relação entre a cura divina e o pacto do Sinai. Lá no número 1 do tópico 1,
temos a relação da cura divina, ou seja, da saúde, e o pacto do Sinai, né? E o texto-chave dessa relação entre a cura divina e o pacto do Sinai é Êxodo capítulo 15, verso 16, quando o Senhor jurou a Israel, né? O próprio Senhor disse a Israel que nenhuma das enfermidades que assolaram o Egito assolariam o seu povo. Então há um pacto de Deus com o seu povo em relação à saúde pública de Israel. Deus preocupado com a saúde pública do seu povo. No número 2, nós temos uma outra relação, ainda no tópico 1. Tópico 1, número 2. A relação entre vida saudável e prevenção de doenças. Porque tem gente que, quando fala de cura divina, espiritualiza, né? Espiritualiza essa questão. Mas a cura também, ela envolve a prevenção. Olha só que coisa interessante, no livro de Levítico, Deus ordena que o povo se abstenha de alguns alimentos. Deus ordena que o povo realize alguns rituais de purificação, não só para a questão espiritual, mas também para a questão de higiene e saúde física, né? Vamos dar um exemplo com relação à mulher, né? Havia a ordenança de Deus que a mulher, quando estivesse no seu ciclo menstrual, né, ela não poderia, durante a sua menstruação, ter relações sexuais. Por quê? Né? Para evitar contágio, né, de doenças, a disseminação de doenças. Não era só uma questão espiritual, era uma questão espiritual também, de pureza, mas também uma questão de saúde. Deus, né, trabalhando com a prevenção, saúde, né, é relacionada à prevenção de doenças. Então, também comer alimentos, né, que eles animais, por exemplo, que eles encontravam mortos e não sabia a causa da morte, o Senhor proibia que eles comessem. Por quê? Porque aquele animal poderia ter uma doença e essa doença ia, né, por certo, contaminar aquele que comesse. Então, a preocupação de Deus, nesse tópico 2 aqui, é interessante, que é com a prevenção, né? Com relação à alimentação saudável, né? Deus ordenando, né? Por exemplo, para o sacerdote, a gordura não era para ele comer a gordura. A gordura era queimada para o Senhor. Claro que existe um simbolismo espiritual nisso, mas a gente sabe que a gordura ela faz mal. Então Deus falou para o sacerdote não comer a gordura, né? Não beber sangue ou não comer carne com sangue, né? Porque talvez aquele animal poderia estar contaminado. Claro que tem um princípio espiritual que o sangue tem a vida, mas também por questões de saúde. Então Deus preocupado com a prevenção de doença. Então tem essa relação entre a cura divina, né, o cuidado de Deus, porque na verdade a palavra cura, ela vem de uma palavra latina que dá a ideia de cuidado. Então quando a gente cuida, a gente tá curando. Porque tem gente que pensa que curar é só quando a enfermidade chegou. Não. Quando a gente previne, a gente está cuidando, a gente está curando, a gente está evitando a doença. Então Deus se preocupa, né, com essa questão da alimentação e também da higienização. Há duas expressões muito utilizadas no livro de Levíticos, que é dois verbos, né? Lavar e purificar. Então, eles deveriam, né, lavar os alimentos, eles deveriam lavar as vestes, eles deveriam lavar as mãos. Então há uma preocupação também com a higienização. Essa é a relação entre a vida saudável e a prevenção de doenças no Antigo Testamento. Isso é importante, né, a gente levar em consideração. Por quê? Né? Principalmente no tempo em que a gente está vivendo, que é um tempo
em que precisamos, né, da higienização, lavar as mãos, né, o tempo todo, aí, utilizando álcool em gel, máscara, isso é uma forma de prevenção, e Deus já estava orientando o seu povo, ordenando o seu povo que agisse dessa forma. Amém? Então, no tópico 1 ainda, no número 3, nós temos uma outra relação, a relação entre cura divina e a miséria humana. Já o autor aqui analisando a cura divina no Novo Testamento, né? No Novo Testamento a relação entre cura divina e a miséria humana. Porque na época em que Jesus nasceu, havia muita miséria, havia muita pobreza, né? Havia a questão do saneamento básico, né? Não havia saneamento básico, não havia tratamento de esgoto, de lixo, né? O lixo era queimado, era levado para fora da cidade, era queimado, era a forma que eles tinham de tratar o lixo, mas uma forma muito precária. E também tratamento da água, né? Então, o saneamento básico na Palestina do século I era muito precário. Então, a disseminação de doenças era muito grande, principalmente a lepra. Nós vemos nos evangelhos que Jesus se depara, né, quase que diariamente com leprosos, né, com pessoas que tinham, né, que na verdade os judeus eles caracterizavam, né, qualquer doença escamosa ou que gerasse uma coceira ou que gerasse escamas, né, descascava a pele ou manchas, eles classificavam como lepra. Então eles tinham mais de 70 tipos de lepra, né, para você ter uma ideia. Então havia essa disseminação de doença. Então Jesus ele encontra essa situação precária, né, de miséria, de doenças, né, transmissíveis. Então ele, movido de íntima compaixão, diz a Bíblia que todos que traziam a ele curava. Então a cura divina no Novo Testamento está relacionada muito também à condição social das pessoas, a condição de miséria, né? Havia muitos cegos, né, por questões de nascença também, ou pessoas que se tornaram cegas, né, por alguma questão, né, de alguma doença, alguma enfermidade que causou a cegueira. Existiam muitos paralíticos, né, pedintes, pessoas que ficavam pelas ruas ou como pedintes na porta do templo, né, como temos o caso de Pedro, ali aquela situação, Pedro, né, que no nome do Senhor, né, ordenou que aquele paralítico se levantasse. Então, temos aí a situação social, né, de miséria, de pobreza e a disseminação de doenças também. Então, no Novo Testamento, Jesus ele cura, né, revelando também a sua missão, né? Um dos ministérios de Jesus era a cura divina, mas também tem a questão social, tem a questão teológica e tem a questão social, né, que Jesus estava movido de íntima compaixão e curava essas pessoas. Então a cura divina no Novo Testamento, ela se relaciona muito também com essa questão social, né? Nos dias em que a gente vive também, né? Existe muita miséria, muita pobreza, muita moléstia, muita doença relacionada à questão social. No tópico 2, né, temos aqui a cura divina como parte da salvação. Então a cura divina aqui está relacionada como parte integrante do Evangelho. O Evangelho de Cristo, vamos colocar o Evangelho como um pacote. E dentro desse pacote você tem a cura divina, temos a cura divina. A cura divina ela é uma parte integrante do Evangelho, né? O Evangelho é salvação, é libertação, é transformação de vida, né? É mudança de direção, mas também o Evangelho ele abarca a parte física do ser humano, a parte emocional, porque existem enfermidades físicas e existem enfermidades emocionais, existem enfermidades físicas causadas por questões emocionais. Então o Evangelho ele dá conta também dessas questões emocionais e físicas. Então a cura divina, no tópico 2, ela é um benefício da expiação realizada por Cristo na cruz do Calvário.
voltando ali em Isaías capítulo 53, versos 3 e 4, né, que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso faz parte do Evangelho. Uma igreja evangélica que não acredita na cura divina, ela não é uma igreja do Senhor Jesus, ela não é uma igreja que crê no Evangelho, né? Uma igreja evangélica que nega a cura divina para os dias atuais, ela não é uma igreja, né, centrada no Evangelho. Se ela nega a cura divina, ela não é centrada no Evangelho. Por quê? Porque a cura divina, ela está dentro do pacote do Evangelho, né? Ela é um benefício da expiação de Cristo, e esse benefício ele é válido para os dias atuais. Então, temos algumas relações nesse tópico 2 interessantes, né? O autor aqui, o escritor da revista, ou o comentarista, ele trabalha a questão da cura divina e os como benefício da expiação, e depois, lá no número 2, a cura divina e os médicos. Isso é interessante, porque muita gente pensa que a cura divina ela está como opositora à medicina, né? Que, na verdade, Deus não se opõe à medicina, pelo contrário, né? O conhecimento da medicina é um conhecimento divino, né? Um conhecimento gerado por Deus. Tem um teólogo que Gordon Clark, um teólogo americano, que na verdade ele foi considerado o Agostinho, né, do século XX. E o Gordon Clark ele diz o seguinte, que o conhecimento científico verdadeiro, ele é um conhecimento que tem sua origem em Deus, entendeu? O conhecimento científico da verdadeira ciência não é essa ciência, né, com C minúsculo, mas a verdadeira ciência, esse conhecimento, ele tem a sua fonte, a sua origem em Deus. É Deus que deu a capacidade intelectual ao ser humano. É Deus que deu a capacidade de reflexão, de pesquisa ao ser humano, não é coisa do diabo. Então não há contradição entre Deus e a verdadeira ciência. Pelo contrário, a verdadeira ciência ela confirma, irmãos. Então a relação entre a cura divina e os médicos, ela é uma relação que, na verdade, ela não é contraditória. A verdadeira medicina ela não contradiz a Bíblia. Então nós temos casos de iluminação, né, que Deus dá aos médicos numa mesa de cirurgia, né? A gente não pode negar, né, irmãos, que Deus usa as mãos dos médicos. O próprio Jesus, quando ele curava alguém, ele ordenava essa pessoa que fosse até o sacerdote, para que o sacerdote fizesse, né, a análise e desse o diagnóstico positivo, para que essa pessoa fosse liberada, né, para o convívio social, principalmente os leprosos. Então há essa convivência entre a cura divina e a medicina, amém? Não há uma relação de rivalidade. Os crentes precisam entender que os médicos, como disse o Senhor Jesus, os médicos são para os doentes. Então, tem crente que pega o remédio, joga fora, dizendo que é pela fé. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? O crente ele precisa respeitar as autoridades, né, constituídas na terra, e os médicos são uma dessas autoridades, né? Autoridade de saúde. A gente precisa respeitar os médicos, as prescrições médicas, né? Aquilo que o médico prescrever, nós precisamos respeitar, né? Porque Deus assim o aprova, né? Deus aprova essa atitude do cristão, né, em relação à medicina. E Deus usa as mãos dos médicos para realizar milagres, sim. Amém? Temos o número 3 do tópico 2, que é a relação entre cura divina e a unção com óleo. Tá, irmãos? Isso é uma questão que precisa ser esclarecida, né? Nós temos uma passagem em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15,
relacionada à unção com óleo. O óleo era utilizado pelos judeus como elemento medicinal, né? Eles passavam o óleo sobre feridas, né? Era uma forma medicinal, de uso medicinal do óleo. O cristianismo se apropriou do óleo como símbolo, né? Como uma questão simbólica. O óleo é símbolo do Espírito Santo, né? Então, a unção com óleo, na verdade, ela representa a ação curadora de Deus, né? A ação do Espírito Santo, mas não é o óleo que cura. Quem cura é Jesus. O óleo é um símbolo. Então, se alguém for orar por você e não tiver óleo, né, aceite a oração, porque o óleo, ele é um símbolo, né? É um símbolo, ele representa, né, algo concreto, que é a presença do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então, a unção com óleo. E outra coisa, a unção com óleo, se você analisar esse texto de Tiago, ela é realizada em relação aos enfermos, né? Você unge os enfermos, né? E pela ação do presbitério, né? Pela ação do presbitério, tá bom, irmãos? Para que não haja confusão, para que não haja atropelos. Então chama os presbíteros, né? Para que eles venham ungir o enfermo, tá? E esse enfermo, ele está requisitando essa unção, ele está pedindo, né? Então a gente não pode negar, mas é realizada por um membro do ministério, um presbítero, um pastor, enfim, amém? Os professores vão aprofundar isso melhor na sala, né? Na aula, melhor dizendo. Então, a cura em relação ao óleo, né? Já está esclarecido, mas vocês podem aprofundar esse assunto. E o número 3, o tópico 3, a relação entre cura divina e a natureza das enfermidades. Então aqui nós temos a origem direta ou indireta, né, das enfermidades. Todos os males diretamente têm a sua origem no pecado original, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todas as mazelas que entraram, né, na humanidade foi por conta do pecado original, lá do casal no Jardim do Éden. Mas isso não quer dizer que toda enfermidade tenha a sua causa num pecado imediato da pessoa. Ela está no mundo por causa do pecado, mas não quer dizer que a pessoa que esteja doente, toda pessoa que esteja doente é por causa de um pecado imediato cometido por ela. Nós temos aqui, por exemplo, algumas enfermidades na Bíblia que são consequência de pecado imediato. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 14, há o caso, né, de um doente que estava naquela situação por causa, né, de pecado imediato. João capítulo 5, verso 14, a gente pode até ler esse texto aqui com os irmãos, né, João 5, 14, e ver, né, como a Bíblia narra esse texto. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estão sãos, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então aqui o paralítico de Betesda, a paralisia dele estava relacionada a um pecado imediato. Agora nós temos enfermidade com origens emocionais, né? Origens emocionais. Então, hoje, a ciência descobriu que há muitas enfermidades que têm origem nas emoções, né? Que são chamadas psicossomáticas, né? A pessoa tem problema emocional e isso gera, né, um problema físico. E há enfermidades que, na verdade, são para a glória de Deus, né? Há enfermidades que são para a glória de Deus, a Bíblia fala, né? Essa enfermidade é para a glória de Deus. E há enfermidades que é para nos conduzir ao Deus da glória. Tem gente que é conduzido a Deus através de uma enfermidade, não é verdade? E às vezes a pessoa não é curada, ela é conduzida a Deus pela enfermidade. É o que a gente chama de vir pela dor, né?
E há enfermidades que são para a glória de Deus, né? Que através daquela cura muita gente vai se converter. E há enfermidade que é para trazer o doente a Deus. Então a gente precisa discernir bem isso, né? Há enfermidades também que são juízos ou resultado do juízo de Deus. Nós vemos o caso de Herodes, né? O rei Herodes, que não deu glória a Deus e morreu comido de bicho. Ele ficou enfermo, né? E essa doença dele gerou a sua morte por conta de juízo, do juízo de Deus. Temos o caso em Apocalipse relacionado à profetisa, a falsa profetisa Jezabel, né? Que o próprio Senhor diz que iria colocá-la no leito. Então, há enfermidade que é resultado do juízo de Deus sobre o pecado do ser humano, tá bom, irmãos? Então precisamos separar essas coisas, a enfermidade que são para a glória de Deus, a enfermidade que é para conduzir a pessoa ao Deus da glória, há enfermidades que têm sua origem em pecados imediatos, fruto do juízo de Deus, essas enfermidades, né? E enfermidades que são causadas, né, por demônios. Existe. Nós temos na Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 32, o texto que diz que o mudo foi liberto, né? Ele deixou de ser mudo quando Jesus expulsou o demônio. Então havia um demônio na vida dele que estava causando a mudez, né? Ele estava mudo. Então, quando Jesus expulsa o demônio, ele começa a falar. Então, essa enfermidade foi gerada diretamente por uma ação maligna. Mas existem enfermidades aqui que não são causadas por demônios. E os textos fazem a distinção. Mateus capítulo 4, versículos 24, diz que Jesus curava os enfermos e libertava os endemoniados. Então, uma distinção entre os enfermos e os endemoniados. Nem toda enfermidade é causada diretamente por demônios. Bom, irmãos? Então, nós temos aí, nesse tópico 3, essas questões, né, relacionadas à cura. E, para fechar a nossa aula, né, a questão da cura divina para os dias atuais. A cura divina é para os dias atuais. O próprio Senhor Jesus disse: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Então a cura divina é para os dias atuais. Muitos são curados, né? Muitos não são curados, mas nós cremos que a cura é para os dias atuais. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.